Minha mantenhas, mais uma vez, está ali. E desde já somos aqui solicitado a mim falar, fazer breve apresentação de curso de Relações Internacionais. Questão surge se contra relações internacionais e tem a ver só com línguas estrangeiras. Também, antes de teve a oportunidade de frequentar esse curso, assim também costuma ouvir na Guiné, e tá, não estou a falar, se alguém tem só domínio de línguas estrangeiras, logo ideal para relação internacional e ideal para diplomacia, mas que tem nada a ver, que tem nada a ver. Por exemplo, a mim tudo 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 estudo de curso de relação internacional, nenhuma língua estrangeira nunca terá no currículo, nunca fazia no currículo de curso de relação internacional, nem inglês sequer. Mas sim, não adianta falar em instrumento importante, muito fundamental para um internacionalista, para quem que na atua, quem que na exerce a área profissional de relação internacional e importante, e instrumento importante. Mas e cá só aquilo não. Tem outros cursos ainda que é fundamental, que é obrigatório para ter domínio, por exemplo, em termos de, não referir questão de teoria, conhecimento científico, de, de, de objetos de estudo de relações internacionais. Precisa ter domínio daquilo, por ser um internacionalista sério, bom, precisa ter domínio de objetos de estudo, de teorias de objetos de estudo desse campo de ciência, mas não só ter domínio de língua estrangeira, não. Não. Não quero falar de tradutor, não. Uma relação internacional e muito além disso. E que tem nada a ver mesmo. Aquela só domínio de língua estrangeira, está longe de ser o internacionalista. Bom, o por cedo, sim, de aventura, mas bom, o cara cedo. Portanto, para mais esclarecimento, na minha explicação um bocadinho sobre esses conceitos, essas questões. Por exemplo, sobre conceito de relação internacional está considerado relações estabelecidas fora de âmbito de soberania do Estado. Atenção, e que a relação estabelecida só entre dos Estados, não. Para ver o que campo de ciência, relações internacionais, e está considerado se atores que está constituir objeto de estudo é variado. E está considerado Estado também, e está considerado associações, organismos não governamentais, também próprios partidos políticos, para qualquer relação estabelecida entre esses autores, qualquer que seja, mas fora de âmbito de um Estado, de soberania de um Estado, de que está constituir relações internacionais. E em termos de origem, é exercício de profissão de um internacionalista e muito antes, e muito antigo. Mas relações internacionais são um campo de ciência e recente. E recente. E surge precisamente depois da Primeira Guerra Mundial. Até que o próprio curso de Relações Internacional, instituído na universidade, para ministrar numa universidade, a partir precisamente no ano 1919, um dos Países Baixos que pertence ao Reino Unido. E
em termos de problema também, relações internacionais surge preocupado para resolver ou para entender eh, por que os Estados fazem guerra. Para ver que comanda países, povos, Estados, até entrar na guerra entre eles. E em termos teóricos, teorias de, de relações internacionais, estas três escolas teóricas, estes três correntes teóricos que estão considerados clássicos, que são teoria idealista, teoria realista, teoria marxista, mas tem manga de outras teorias. Por exemplo, o próprio realista, teoria realista, o tem neorrealista, o próprio marxista também, o tem três vertentes de marxismo, teoria clássica, teoria marxista clássica, que é a teoria imperialista de Lenin, o tem teoria de dependência, o tem teoria de Gramsci, não só três, tem teoria do sistema mundo também. E além destas três teorias que estão consideradas clássicos, as três correntes teóricas que estão consideradas clássicos, tem escola inglesa, corrente teórica de escola inglesa, teoria crítica também, e uma outra corrente. E só para esclarecer mais o contexto de surgimento das teorias, o tem, como falar, curso de relações ciência, campo de ciência e relações internacionais, e surge depois da Primeira Guerra Mundial. Só que o que acontece antes da Primeira Guerra Mundial, tem um período entre depois da Guerra de Napoleão até a Primeira Guerra Mundial, que está chamado período de concerto europeu. E nesse período, difundiram a ideia de como a relação internacional que pode preocupar. E tem problema, se curso de ciência, campo de ciência e relação internacional, e tem esse problema de ciência para entender que como o país está fazendo guerra. E para ver que ele se propôs e para proporcionar um convívio de paz entre nações, entre países, entre estados. E nesse período do concerto europeu, e difundiram a ideia de paz armada. Para ter convívio de paz, para ter uma convivência de paz entre estados, entre países, o precisa ter uma situação de balanço de poder. Situação de balanço de poder bem equilibrado. E para que ela ia acontecer, o precisa ter países bem fortes, muito bem poderosos entre eles. Se todo mundo está forte, está bem armado, logo ninguém não sabe atacar, cair guerra a outro seu companheiro, a outro país. Para ver se como aquilo também tem força, está bem armado. Logo, se tem essa condição, se tem essa situação assim, todo mundo está bem armado, ninguém não sabe atacar nenhum país. Logo, lá não tem um convívio de paz. Que foi e está chamado esse conceito, esse pensamento está chamado ideia de paz armada. Para ter paz, para garantir paz, tem que ter países bem armados para poder equilibrar o balanço de poder. O que é que podia definir? Para ver que guerra de Napoleão, para ver que Napoleão fazia essa empreitada de conquista de territórios de outros países europeus, para ver como e sentir está mais forte do que eles, está mais armado e mais poder e sentir mais força armada do que eles, que podia atacar eles. E depois que a Europa conseguiu derrotar Napoleão, de lá que difundiram logo essa ideia desse período do concerto europeu, ideia de paz armada. Então, para que nenhum país ouça atacar, tenta dominar outros territórios de outros países, então que todo mundo tem que estar bem armado. Se todo mundo está armado, ninguém fica fraco, ninguém não sabe cair guerra a ninguém. Só que essa é a ideia, todo mundo está armado. Na 1900
e 14 tem a Primeira Guerra Mundial. Depois que acaba, que esse até corrente teórico e idealista e bem que está considerado um corrente teórico mesmo. Mas só para ver essa importância que é provocar esse debate teórico na campo de relações internacionais que foi está estudado ainda, o que pode descartar assim. Logo, o que eles iam fazer? Até para o seu nome, que eles que põem seu nome de corrente idealista. Eles não, põe só ser proposta contra a ideia que difundiram antes, a ideia de paz armada. Por exemplo, essa proposta e tem influência aqui de teóricos de filosofia política, por exemplo, Locke, e um dos autores importante também desse corrente e Norman Engels, que é um jornalista. Norman Engels, esse livro titulado A Grande Ilusão. O que ele refere? Que foi grande ilusão? Ilusão de teoria de ideia de paz armada que difundiram no período do concerto europeu. Norman Engels mostra como aquilo é uma ilusão. Para aquilo que garantir paz no mundo, todo o mundo entra na guerra. Primeira Guerra Mundial. Logo, esses teóricos de corrente idealista se proposta e de como realmente para garantir paz, para garantir convivência pacífica entre estados, entre países no mundo, e bom expandir cooperação entre estados. Eles se propõem para a expansão de cooperação entre estados. Para ver o que é considerado como a ideia de achar como só ao fato de países estar bem armados, logo ninguém can atacar ninguém para poder dominar esse território. Mas que é considerado como estados, enquanto mais fica individualista, afastado na relação entre eles, na cooperação entre eles, logo o tamanho aumenta, se disputa também num outro âmbito. Por exemplo, questões colonial, potências europeias, tem aqui o disputa para dominar mais mercado. Apesar de que como eles tudo está armado, é que a está atacar um outro, como que aconteceu na guerra de Napoleão, para dominar território de um outro. Mas ele tem interesse na África, na América, na Ásia, para novos mercados. Logo, aquilo ali eles na guerra entre eles. Cupui, teóricos de corrente idealista propõem para expandir cooperação entre estados. Só assim que pode garantir paz. Mas e que aqui a ideia de armar países, todo mundo armado, que é uma ilusão. Por exemplo, Norman Engels esqueci essa ideia desse trabalho. E um dos policymakers, por exemplo, formuladores de política, traduzindo na crioulo ao português, e que está considerado que difundiu políticas também de teoria idealista e ser o antigo presidente dos Estados Unidos, o presidente Woodrow Wilson, e que foi criador de Liga das Nações, que canta-se de Nações Unidas, mas que acabem persistir. E o Woodrow Wilson também fomenta e defendeu questão de cooperação no âmbito comercial para expandir mais entre países. E só que tudo as propostas de país, dessa corrente, 20 anos depois, o mundo entra mais na Segunda Guerra Mundial. E logo, depois da Segunda Guerra Mundial, lá que surgem teóricos realistas. Próprio teóricos realistas que bem denominar teóricos cante-se deles de idealista. Por exemplo, vamos falar teóricos de corrente idealista que eles nem sem intenção e querem de apresentar uma proposta teórica. É só um simples ensaio
demonstrar uma ideia, uma proposta, ao contrário de ideia de paz armada. Realista, corrente teórico mesmo, de relações internacionais, praticamente está considerado primeiro irrealista. E eles mesmos que bem referir teóricos que antes deles de idealista. Eles se criticam a teóricos idealistas de como até próprio nome está parte um pouco pejorativo. Idealista é parece utópicos. Eles que consideram como proposta de idealista uma proposta formulada só em termos teóricos. Bonito, de um mundo ideal. Mas na prática, que mundo que existe? Que mundo que existe? Convivência de humanos, seres humanos, e que assim, que tem nada a ver com aquilo. Convivência entre países, entre nações, que tem nada a ver com aquilo. De proposta de mundo que teóricos idealistas pensam nela. Queria, aquela que existe. Também é corrente realista e tem influência de, de filósofos políticos. Por exemplo, o caso de Thomas Hobbes e Maquiavel também. Teóricos realistas, que eles propõem? Diferente de idealista. Eles propõem, por exemplo, se o ONU atualmente, não é proposta de Liga de Nação, proposta de ONU, não é e diferença perfeita entre duas propostas. E que por acaso que a ONU propõe e tem Conselho de Segurança. Enquanto Liga de Nação que tem ela. Conselho de Segurança de ONU está composto para países e está composto para países limitados, que são os países mais poderosos do mundo. E essa ideia de pensamento de realista e tem influência desses filósofos políticos, que são do Thomas Hobbes, que bem que ideia de Leviatã, e tem que existir um todo soberano, um ser soberano, todo poderoso, que tem uma autoridade de coerção. E olha, exemplo perfeito de Conselho de Segurança de ONU. Exemplo perfeito de Conselho de Segurança de ONU. Enquanto que a teoria marxista, que ele se disse para considerar questão de classe. Para mostrar como países no sistema internacional, apesar de tudo soberano, independente, tem essa soberania, mas é que tem a mesma condição. Tem países ricos, tem países pobres, é grupo de países com essa condição de rico, pobre, e está determinando também o papel que ele exerce no sistema internacional. E em termos de currículo de curso de relações internacionais é muito diverso e multidisciplinar. Está estudando de economia, em termos de comércio internacional, tem de disciplinas de política, ciências políticas, própria história, sociologia, filosofia. Portanto, é um campo de ciência muito diversificado, multidisciplinar mesmo. Como falava, relação internacional, para aquilo é que tem nada a ver com língua. Sim, língua é um instrumento importante, até não pode falar fundamental, para exercício de profissão de um internacionalista, mas fica só. Para ser um bom internacionalista, precisa ter conhecimento sólido, conhecimento teórico bem sólido, no âmbito de política, de história, de sociologia, de economia,
dependendo de interesse, de área de especialização como este, mas não só língua. Tá bom, para cá de longa tanto, para ali, até próximo.